Bom, voltando à ideia da função exponencial, já foi mais ou menos tratado esse assunto. Agora eu vou voltar mais com a ideia de uma comparação entre as duas funções, a função exponencial e a função logarítmica, né? Vou ter função logarítmica, que pode ser chamada também de função logarítmica. Bom, a definição precisamente você precisa ter uma base, esse número a gente chama de base do expoente, né? E esse de cima, no caso, é o expoente, que no caso de uma função exponencial é ali que está a nossa variável, né? Esse valor da base, portanto, é um valor fixo. E esse valor fixo ele tem que necessariamente ser maior que 1. Nesse caso, ele faz com que a função seja crescente. Ou ele tem que assumir valores entre 0 e 1. E nesse caso, a função vai ser uma função decrescente. E na função logarítmica, a mesma coisa vai acontecer. Você tem a definição do logaritmo, que é aquela mesma definição que a gente já adentrou a esse assunto e a gente vai voltar para revisar de novo dentro desse mesmo contexto. E nesse caso, quando a gente fala da função logarítmica, a gente também tem a ideia de que b é maior que 1, e nesse caso, esse b também é a base do logaritmo, e nesse caso, ela vai ser crescente também. E temos também o caso em que b está entre 0 e 1. Ela está definida nessas duas situações, né? Então, quando ela está entre 0 e 1, ela também vai ser decrescente. Porém, o gráfico das duas vão ter uma certa diferença. Essa que é a ideia da análise. Nós vamos primeiro começar pelo fato de que ela seja crescente, com o primeiro exemplo, e depois a gente faz uma análise no segundo exemplo, plotando o gráfico, construindo o gráfico em que ela é decrescente também. Então, assim, vale a pena relembrar um pouquinho, então, a ideia das duas funções. O exponencial a gente sabe que vai alterar sempre o valor aqui do expoente, e a logaritmo a gente precisa lembrar do conceito de logaritmo. Algumas propriedades depois nós vamos relembrar aos poucos, né? Vou fazer umas videoaulas falando um pouco dessas propriedades, mas vocês podem, por vocês mesmos, pegar e dar uma olhadinha, tentar dar uma revisada, né? Para ver se vocês chegam junto. Então, começando aí, vamos pegar esses dois exemplos. O primeiro exemplo, eu digo que existe uma função f de x igual a 2 elevado a x. É uma função exponencial. E o outro exemplo, eu digo que existe uma função f de x, vou chamar de g de x, né? G de x, onde a g de x é logaritmo de x na base 2. Tá? Então, a ideia vai ser fazer uma análise dessas duas situações. Bom, eu vou colocar alguns valores para o x aqui nesse primeiro caso. Vou colocar valores para o x igual a 0, que é interessante nesse caso, x igual a 1, x igual a menos 1, aliás, x igual a 2, e o x igual a menos 1. Vou botar o menos 1 aqui e o 2 aqui, né? Menos 1 e 1. 2. Beleza, inverti. E no caso da outra função, eu vou colocar valores para x igual a 2, a 1, perdão. Vou colocar x igual a 1, x igual a 0 não pode ser ali, né? Você não vai ter valores de uma função, ela não está definida para quando x nesse caso é igual a 0. Então vou colocar valor x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, a 4. E por fim, nós colocamos esse x aí igual a 8. Isso aí, fechou aí. Beleza? Então vamos trabalhar com esses valores aí e fazer uma análise bem feita em relação a isso. Bom, primeiro lembrar que o conceito de logaritmo, ele diz o seguinte: se eu tenho um logaritmo de x na base b, se esse logaritmo for igual a um certo y, isso significa dizer que a base elevado ao valor do logaritmo é igual ao valor de x. Nesse caso, é o valor desconhecido que a gente almeja saber. Então, ó, por exemplo, log de 4 na base 2 igual a y. Então, significa, por definição,
que essa base 2 será elevada ao expoente y, e isso tem que ser igual ao 4, né? Ao valor que está aqui dentro. Bom, o número que a gente vai ter que fazer agora, a ideia é relembrar que isso recai numa função exponencial, uma equação exponencial, e a gente precisa fatorar o 4. Então vamos aqui no rascunho, fatorando o 4, a gente divide por 2, vai dar 2, por 2 de novo vai dar 1. Portanto, 4 fatorado é 2 elevado a 2, né? E aí esse 2 elevado a 2, eu utilizo aqui, ó, 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 2. Então significa dizer, ó, que se as bases forem iguais, você pode desconsiderar as bases e igualar os expoentes. E aí a gente retira, nesse caso, que o y é igual a 2. Então essa é a definição do logaritmo. Então qualquer situação em que envolva logaritmo, eu preciso utilizar dessa definição e algumas propriedades também, que a gente vale a pena relembrar depois, para a gente sair de situações indesejadas. Bom, então, fazendo aqui o exemplo, vamos fazer a comparação da função f de x igual a 2 elevado a x e, na sequência, g de x igual a log de x na base 2. Fazendo essa questãozinha, 2 elevado a zero, o primeiro valor que aparece aqui, e significa que todo número elevado a zero nós sabemos que é igual a 1. Portanto, quando x é zero, na primeira função, a gente encontra um valor para y igual a 1. Né? Vou fazer essa outra aqui só para a gente perceber. Ó. Quando x é 1 nessa função, nós teremos log de 1 na base 2. Bom, para fazê-la, a gente precisa vir aqui para o rascunho de novo. Log de 1 na base 2 é igual a um certo x, né? E y naquele caso ali, né? Porque a gente quer saber o valor do y. O x nós já sabemos que é 1. Então, nesse caso, por definição, a base do logaritmo é elevada ao expoente y, 2 elevado a y, então é igual a 1. E aí nós sabemos que todo número elevado a zero é igual a 1, em particular, esse 1 então pode ser o número 2 elevado a zero. Pode colocar a base 2, qualquer base que você quiser. Convenientemente, a gente utiliza a base 2 pelo fato desse número estar na base 2. E aí, como nós já vimos a definição, podemos desconsiderar a base e entendemos aqui que o y é igual a zero. Tá? Bom, e aí, então, assumimos aqui o valor do y igual a zero. Então, repare, ó, quando x era zero aqui, nós vimos que o y aqui é 1. E nesse caso aqui, ó, é diferente. Quando x é 1, o y é zero. Parece que foi o retorno, né? E é exatamente isso que acontece. Uma é a inversa da outra, ok? Sempre, ok? Sempre nós vamos ter a inversabilidade nas funções. Bom, então aqui vai ser 2 elevado a 1. Nesse caso aqui, 2 elevado a 1, nós vamos encontrar o valor 2. Nesse caso, que x é igual a 2, nós vamos ter log de 2 na base 2, que resulta para a gente, usando a definição novamente, nós teremos ó, log de 2 na base 2 é igual a y. Portanto, 2 elevado a y é igual a 2. Aí esse 2 está elevado a 1. Portanto, o seu y é igual a 1. Aconteceu de novo. Agora não vai acontecer de novo porque eu peguei valores diferentes, né? Aqui, ó, 2 elevado a menos 1. Lembrar que o conceito de potenciação, esse número pede para você inverter a base. Se a base é 2 sobre 1, você inverte para 2, 1 sobre 2. E o sinal do expoente fica positivo, portanto, resulta em 1 sobre 2. E aqui vai dar 1 sobre 2. Ou seja, quando x é igual a menos 1, o y vai ser 1 sobre 2. E quando x é igual a 4 na função logarítmica, você obtém que log do número 4 na base 2 é a mesma coisa que um certo y, então 2 elevado a y é igual a 4. Vamos no rascunho. Agora é 2 elevado a y igual a 4. Ora, 4 nós vimos aqui no exemplo, ó, o mesmo exemplo. Então, nesse caso, log de 4 na base 2 é igual a
2. E a outra aqui, nós temos 2 elevado agora a 2, que nesse caso nós encontramos que é 4. Então essa aqui equivaleria a essa daqui, né, na verdade. E para finalizar, o log do número 8 na base 2. Repare que se eu fatorar o número 8, 8 fatorado dá 2 elevado a 3. Então, nesse caso em que 2 era elevado a 2, aqui deu 2. 2 elevado a 1, aqui deu 1. E 2 elevado a 3, então, aqui vai dar 3. Macetinho, né? Na verdade, você fez o quê? Log de 8 na base 2 é igual a y. Então, 2 elevado a y naquele caso é igual a 8. Mas nós sabemos que 8 é o mesmo que 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 3. Desconsidera as bases e a conclusão é que o valor do y é 3 nesse caso. Agora, vamos colocar essas coisas no gráfico para a gente ver o que acontece no gráfico. Vamos pegar o primeiro aí, ó, a função exponencial, que é essa primeira parte, daqui para cá. Na função exponencial, que é essa linha daqui para cá, o x é 0, o 0 já está aqui. Quando o x é 0, o valor do y é 1. Né? Então, vamos colocar o 1, esse primeiro valorzinho aqui. Ó. O ponto começa aqui. Né? Quando o x é 1, o valor do y é 2. Então, a gente adota esse ponto aqui, onde o x é 1 e o y é 2. Quando o x é menos 1, agora a gente volta um pouquinho, né? O menos 1 está aqui. O valor do seu y vai ser... O valor do seu y, quando x é menos 1, você vai ter 1 sobre 2. Metade de 1 aqui, né? 1 sobre 2. Então, o ponto está aqui, ó. Né? Repare que esse ponto aqui, ó, à medida que você estiver aumentando os valores na parte negativa, você vai ter valores bem próximos da reta x, mas nunca vai ter um valor em cima da reta x. Essa é a ideia da função exponencial. Quando o valor do x é igual a 2, nós vamos ter um valor do y igual a 3, 4. E isso pode ir aumentando à medida que você for aumentando os valores do x, né? Significa que enquanto os valores do x vão aumentando, os valores do y vão aumentando mais ainda, né? Se eu fizesse o x igual a 3 aqui, eu obteria 2 elevado a 3. Nós vemos aquele caso que é 8. Então, já seria um valor lá em cima. Portanto, quem é o gráfico da função exponencial 2 elevado a x? O gráfico é o que tem essa característica aqui, ó. Uma curva dessa forma aqui, ó. É uma curva que cresce muito rápido, né? Por isso que ela é comparada em termos de crescimento às grandes epidemias aí, né? Nós vimos isso aí na primeira aula. E ela passa necessariamente num valor igual a 1. Né? Mas isso no caso em que você tem a função bem propriamente dita. Né? Ela poderia ter somada valores aqui e tal, e aí isso ia andar em cima do eixo cartesiano. Isso a gente vai ver depois um pouco mais no GeoGebra. Então, está definido aqui o gráfico da primeira função. Agora, a segunda função, a função logarítmica, quando x é 1, nós obtemos o y igual a 0. Então, ó, x igual a 1, o y é igual a 0, então o ponto começa aqui no x. Ó. Né? Reparem que aqui o ponto começa no y. Né? Bate em cima do y o gráfico. Aqui o gráfico vai bater em cima do x. Né? Está falando aqui pra gente, né? Agora, quando o x é 2, você obtém o y igual a 1. Então, x2, o y é igual a 1. Esse valor está aqui. Ó. Repare que as duas crescem, porém uma cresce mais que a outra. Né? Valor do x igual a 4. 1, 2, 3, 4. 4 está aqui. Obteremos o y igual a 2. A diferença é que você cresce muito mais no eixo x do que no eixo y ali.
E quando x é 8, você obtém o y igual a 3. 5, 6, 7, 8 está aqui. E o y é igual a 3. Ou seja, essa função logarítmica é como se fosse o freio da função exponencial. É exatamente isso que eu falava naquela aula de função exponencial, quando eu falava um pouco da ideia de frear a curva da Covid, né? É que essa curva exponencial se obtenha, né, um crescimento, depois de algumas medidas de isolamento, parecido com esse crescimento logarítmico. A hora que atinge o pico, começa a entrar nessa ideia de função logarítmica, né? Em que o número de curados é maior do que o número de infectados, e aí, por relevância, essa coisa vai funcionando assim. Então, o gráfico é esse gráfico que passa por esses pontos e, diferente da outra função, da função exponencial, a função logarítmica ele passa bem pertinho do eixo y, mas não toca o eixo y. Diferente da exponencial, que passava bem pertinho do eixo x, mas não tocava no eixo x. Ok? As diferenças são contrárias, por isso uma é função inversa da outra. A função log de x na base 2 está aqui, e essa função aqui, ó, é a função em que nós determinamos como x, 2 elevado a x. Tá? Uma é inversa da outra. Então é isso. Essa é a primeira parte aí da função, da comparação entre as duas. Na próxima parte aí nós vamos fazer os valores quando estão entre 0 e 1 das duas funções como comparação também. Já adianto que o gráfico vai ser a mesma ideia, né? Vão ser parecidas, porém de sentido contrário. A gente vai ver daqui a pouco. Valeu, grande abraço a todos.